Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas e sextas, às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui conosco, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você possa ser avisado dos próximos episódios, dos próximos conteúdos. No nosso podcast Os Conselheiros, nós trazemos homens, mulheres, empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal e profissional, a fim de aprendermos com eles, com as suas histórias, erros e acertos, para levar um conteúdo de qualidade, de pessoa para pessoa. Espero que você curta mais esse episódio. Fique conosco até o final. Junto comigo hoje, mais uma vez, meu querido Humberto. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. É uma honra estar aqui com você novamente. Sempre. Você que um dia esteve do outro lado da mesa, sendo entrevistado, foi aluno da Board Academy, coautor de um dos livros, professor, hoje mentor e também aqui host do nosso programa. É um privilégio dividir esse palco contigo. Obrigado. Co-host. Você é o cara. Daqui uns dias ele vai estar sentado aqui fazendo a abertura, tenho certeza. É um grande desafio. Essa cadeira aí é de ouro. Me diga uma coisa. Quem que a gente está trazendo como convidado ou convidada hoje? Você sabe que na sua fala de abertura você disse que é sempre um aprendizado, né? Sempre uma aula. E nós aqui antes da aula já tivemos um aprendizado, né? Um vocabulário novo aqui no mundo corporativo para nós aqui, trazido pelo nosso guest de hoje, nosso convidado. Mas hoje aqui nós temos um executivo resultador. Resultador. Que Diferente, será que né? é isso? O que será que é isso? Nós vamos deixar ele mesmo explicar o que é isso. E também conselheiro empresarial, consultivo, formado pela Board Academy. Nós temos a honra de estar aqui conosco hoje, o Ramiro Novak. Ramiro, seja muito bem-vindo aqui no podcast Os Conselheiros. Muito obrigado, Humberto. Obrigado, Marcelo. É uma felicidade poder compartilhar com vocês aqui. E fico feliz de já poder ter ensinado alguma coisa logo de cara aqui. O Humberto perguntou, né? Qual é a tua profissão? Eu falei, sou resultador. Resultador. Quando eu montei a empresa de consultoria, ser consultor era fácil, né? Então, qualquer pessoa naquela época sair da empresa, como mais ou menos coach agora. Todo mundo é coach, né? Perdeu o emprego, vira coach. Nós queremos ser um pouco diferente. Então, nossa apresentação, nós não temos consultores, nós temos resultadores. São pessoas que ajudam as empresas a ser as melhores empresas que elas consigam ser, mas com resultados. Então, muitas vezes nós fazemos contratos de risco, nós fazemos contratos com taxa de sucesso, porque o que a gente quer é que eles nos confiem cada vez mais e nos indiquem. Então, não é a criação de um PowerPoint, né? Não é a venda de uma ilusão, é o resultado, é o que manda. Exatamente. Como eu trabalho com liderança, formação de líderes, é diferente quando você faz, eu vou vender um produto, tem um benefício, a pessoa compra e tem. Quando você vai formar alguém, você vai dar um treinamento, aquela pessoa precisa praticar. Então, isso vem ao longo do tempo. Então, o que nós falamos assim, nós garantimos o resultado. Então, se você nos contratar, nós conseguimos fazer mudanças. Mas nós sabemos que não depende da gente, depende da outra pessoa. Então, esse trabalho de convencimento é que nos dá aí essa chancela para entregar resultados. Criar ela oportunidades de trazer resultados. Exatamente. E fica um slogan, uma marca, né? Ramiro, o cara que resolve, o resultador. Resultador. Então, e tem sido assim na minha carreira. Hoje, na minha empresa, eu tenho muitas empresas que me contratam, as pessoas vão saindo e vão me levando para as organizações. Então, tenho muito orgulho de ser resultador. Muito bom, muito bom. Já abrimos aqui com chave de ouro e vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado para gerar, inclusive, na nossa audiência aqui, o interesse de ouvir mais sobre esse tema. Mas essa é a foto de hoje. Eu quero saber como é que você construiu essa carreira para chegar a ser esse consultor que dá resultados hoje nas companhias. Então vamos voltar aí, não sei, talvez 20, 30, quem sabe 40 anos. Um tempo atrás, um pouquinho de tempo atrás. Onde tudo começou. Sua origem, família, decisão sobre formação, primeiros passos na carreira. Conta pra gente um pouquinho, para que o nosso público possa conhecer um pouco mais do Ramiro. Eu tenho 67 anos
E desde que eu me entendo por gente, eu gostei de palco, de ir à frente. Então, quando eu lembro lá, o que eu tenho mais lembrança é no ginásio. Quando tinha um trabalho, eu ia discutir com os professores do trabalho, imediatamente eu voltava e o pessoal falava, Ramiro, você é o indivíduo que vai fazer a apresentação. Então, essa questão de se expor já vem de longa data. Então, saí, fiz ginásio, fiz escola técnica. Técnica Lauro Gomes, lá em São Bernardo do Campo. Na época, a escola técnica era realmente uma escola poderosíssima. Para vocês terem uma ideia, Volkswagen, Ford usava os nossos laboratórios para fazer testes, Chevrolet, uma tecnologia alemã. E saí de lá para fazer estágio técnico-mecânico. Fiz entrevista numa empresa chamada Motores Perkins, em São Bernardo do Campo, motores de caminhão e trator. E é muito interessante quando você tem alguém que confia em você, que acredita em você. E nesta Motores Perkins tenho duas pessoas. O Mileski, que foi o coordenador direto, e o Fuad Sayar. Técnico mecânico, o Mileski chegou para mim e falou, Ramiro, nós temos década de 70, 76, formação intensiva de mão de obra. O Mileski falou, Ramiro, nós precisamos formar mão de obras. E eu vou usar mão de obra barata, que são vocês, os estagiários. E ele falou, Ramiro, você prepara uma aula para a formação de operadores de máquina? Preparei. Ele falou assim, olha, gostei, prepara outra. Nunca mais eu voltei a ser técnico mecânico. Mas a formação técnica me dá a condição de discutir com os engenheiros, que são um grupo de pessoas com uma coisa eu tenho muito contato nas empresas. E aí fui instrutor de treinamento. Na Motores Perkins, eu cheguei a ser supervisor de benefícios e comunicação com empregados, bem na época de todo o nascimento do sindicato, tudo que você puder imaginar de movimento sindical hoje no Brasil, nasceu em São Bernardo do Campo, lá com os sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E como eu era de RH, eu participei das rodadas, participei das negociações, eu participei das greves, eu fui contra a greve. Então, assim, um aprendizado, uma coisa fantástica você poder ter vivido esse período lá no ABC, no berço de tudo isso. Muitas do que nós temos hoje nas empresas deveu-se àquele grupo de pessoas que desafiou o status quo lá naquela época. Algumas coisas eu realmente não concordo, mas paciência, meu ponto de vista. Fiquei por 7 anos na Motores Perkins. E é engraçado, enquanto... Você era de São Bernardo? Morava em São Bernardo, Morava com minha mãe, com meu pai comerciante, minha mãe comerciante. E meu pai sempre foi muito bom de falar. E acho que eu acabei herdando essa capacidade, né, de negociação, de venda, de interação. Né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito bem relacionada e acabei herdando disso dele. Minha mãe comerciante também, então estava na veia que eu deveria fazer isso. Quando mudou o chefe na Motores Perkins, é impressionante. Você não tem mais o mesmo apoio e eu saí. Então, eu tinha 24 anos, saí, fui para Linhas Correntes. Linhas Correntes, se vocês tiveram infância e empinaram papagaio, vocês sabem que a melhor linha para empinar papagaio é a linha 10 Corrente. Qualquer coisa diferente Quando você disso, falou o nome, eu já lembrei eu comprando o carretel. o carretel de linha 10 Corrente. Enrolando numa lata de óleo lisa. Exatamente. Ou de Nescau. Exatamente. Então, era assim. E a Linhas Correntes foi um aprendizado muito interessante. E aí veio o primeiro revés da carreira. Na Linhas Correntes eu fui demitido. Acho que eles perderam o melhor empregado que eles poderiam ter na vida deles. Paciência, nunca vou falar mal da minha estima. E aí você sai de uma empresa dessa, da área de treinamento, de recursos humanos. Como é que você arruma emprego? Porque quem te recruta é recursos humanos. Então, com o meu próprio esforço, entrei numa outra empresa chamada Degussa. E aí, novamente, um homem chamado Valmir José Alves Braga, nós somos amigos até hoje, ele apostou as fichas. Olha, na Degussa eu consegui realizar tudo que eu não conseguia realizar na Linhas Correntes. E sempre na área de treinamento e desenvolvimento. Então, era a época de controle de qualidade, CCQ. Então, eu naveguei muito por treinamento de executivos e naveguei muito na parte de qualidade. O Valmir sai da Degussa. E ele me falou, Ramiro, eu vou sair da Degussa. Eu falei, olha, se você sair, saio também. Ele falou, não, mas você é meu substituto. Eu falei, olha, Valmir, não dá. Eu não consigo trabalhar com o teu chefe.
Porque essa coisa de líder tem que ter uma afinidade. Se você não tiver afinidade, não dá. E eu saí. E aí entrei numa empresa de consultoria, chamada Centro de... Que ano era isso? Hã? Que ano? 1988. Provavelmente naquela época que liderança e gerenciamento tinha uma cabeça muito diferente, né? Não, foi... eu acho que vale a pena, né? Então, eu entrei na Degussa em 86, em 88 eu saí. Quando eu entrei na Degussa... Onde ficava a Degussa? A Degussa, o escritório dela ficava no prédio Joelma. A Degussa tem uma fábrica em Guarulhos, tem uma fábrica no Rio Grande do Sul e tem uma fábrica no interior de São Paulo. Ela trabalha com química fina. O produto da Degussa sai com o caminhão da Brinks. É banho de ouro, banho de rod, banho de platina. Então, é um banho, sai com o caminhão da... Para você entrar e sair, você tem que ter uma revista muito forte. Uma empresa alemã, hoje, por incrível que pareça, era uma empresa familiar, a Degussa. Hoje ela simplesmente desmontou, ela foi várias partes vendidas, e ela não existe mais como existia. Ela fazia negro de fumo também, a matéria-prima principal para pneus. Então, imagina uma empresa totalmente eclética, com várias frentes. Essa era a Degussa. E aí, questões múltiplas lá da matriz deles se desfizeram disso. Saí em 1988 e entrei numa empresa de consultoria chamada Centro de Produtividade do Brasil, CPB. E novamente. Quando eu fui chamado para a entrevista, bati na porta, abriu a porta o Marco Antônio Ornelas. Cara, sabe quando bate assim? Foi muito legal a confiança imediata ali. Fui entrevistado pelos dois diretores, Michel Karakuchansky e Ibanez. É engraçado isso, né? O Michel Karakuchansky, ele simplesmente gostou muito da minha apresentação. E o Ibanez, acho que não. Tanto é que acabou a entrevista, o Ibanez falou assim, não vi você escrever no flipchart ainda. Como se escrever no flipchart fosse alguma coisa que possa desclassificar. Para azar dele, ele não sabia o que eu era, eu sou técnico mecânico, caligrafia técnica. Então, escrevendo no flipchart foi a coisa mais... E eu, mais tarde, descobri que o Ibanez adorava essas coisas de capricho no flipchart. E eu fiz. Eu sei que eu fui aprovado na empresa de consultoria e lá eu conheci liderança situacional. Conheci o autor da liderança situacional, Paul Hersey. Foi, assim, um momento fantástico da carreira. E nessa empresa nós tínhamos a parte comportamental, de liderança nacional, e a parte de qualidade. E nós trouxemos para o Brasil, naquela época, o Juran. Vocês devem lembrar que nós tivemos um trio, né? Crosby, Deming e Juran. Eram os grandes papas da qualidade na década de 90. E o mote era qualidade total nas empresas. Isso. Então, foi um movimento muito grande. Trouxemos esse Brasil, trouxemos o Juran para o Brasil. E tem uma passagem que é muito interessante. O Juran, ele tinha uma sequência de 13 fitas. E o Juran é americano. E se são 13 fitas, você precisa passar as 13 fitas e acabou. E aqui no Brasil, nós sabemos que planejamento aqui é para fraco, né? Quem faz planejamento é fraco. Aqui a gente faz e depois vê o que vai acontecer. E o Juran veio dar uma palestra aqui no Brasil. E aí eu contei para ele, falei, Juran, aqui no Brasil essa questão do planejamento pega, as pessoas não gostam dessa coisa de fita. Ele falou, não, faz o seguinte a mim, me traz um ovo de galinha cru e me deixa no púlpito. Eu falei que americano tem cada ideia. Aí quando ele estava no meio falando da sequência das fitas, o Brasil falou assim, seu Juran, não tem um processo aí de a gente acelerar o processo, né? Porque 13 fitas. Aí ele falou, na hora, ele falou assim, o senhor mesmo perguntou aí, quanto tempo leva para chocar um ovo? Claro que ele não sabia, né? O Juran falou assim, 21 dias. Ou na estufa ou debaixo da galinha. Agora, eu vou mostrar para o senhor o que pode acontecer se a gente tentar acelerar o processo. Ele pegou o isqueiro e aquecer o ovo. Falou, meu senhor, vai ter o quê? Que ele falou, pois é, vai ter ovo quente, mas não vai ter pintinho. Respondi para o senhor, acabou. A plateia ficou em silêncio. E essa é uma coisa que eu levo também como resultador. Quando a pessoa diz assim, fala, senhor Ramiro, dá para acelerar o processo? Eu falei, olha,
A velocidade do aprendizado depende do aprendiz, não de quem ensina. Então, você vai ter algumas pessoas que são curiscos e vão aprender e vão fazer. Agora, outros têm uma sua velocidade. Isso precisa ser respeitado. Então, uma das coisas que eu levo para a vida. De 88 a 93, eu fui empregado da empresa de consultoria. E aí vocês vão pensar assim, mas esse cara não se dá bem com o chefe, né? O Michel Karakuchansky é um cara fantástico. Nós tínhamos uma sede em Portugal, Estoril. A nossa empresa brasileira tem uma sede em Portugal. E o Michel falou, Ramiro, você vai para Portugal dar treinamento. Foi um terror, porque eu era mais novo de casa. E eu falei, como é que você vai, né? Os consultores mais velhos do que eu, e o Michel falou assim, não, eu banco o Ramiro e ele vai. E eu fui. Isso gerou uma celeuma aqui. O Michel adoece, e quando ele adoece, as coisas começam a mudar. Aí, esse foi, acho que, um choque muito grande quando você descobre que os teus patrões que você admirava, que você carregava a mala, que você aplaudia, que você defendia, eram pessoas que podiam, em algum momento, te dar um passa-moleque. E o que aconteceu? Eu fui a Portugal e eles me convidaram para trabalhar em Portugal. Falaram, Ramiro, vem trabalhar aqui. E claro que eu era novo, tinha 32 anos, fiquei com receio, voltei para o Brasil, falei, olha, me ofereceram um cargo lá em Portugal. Ele falou, não, agora a gente vai te promover a gerente, espera aí. Eu falei, deixa eu entender bem, né? Eu tive que receber uma oferta lá num país que não me conhece para vocês me promoverem. Isso já foi o primeiro baque. E o que foi a gota d'água para eu montar a minha própria consultoria foi o seguinte, eles fizeram um acordo conosco lá, porque aí o CPB ficou mal das pernas, eles fizeram uma divisão e os consultores ficaram como prestadores de serviço. Era uma jogada sensacional. Nós venderíamos, teria um valor da venda e um valor da entrega. E para nós era fantástico, né? Pagamento em dólar na época, equivalente a dólar. E foi um acordo muito bem. Aí, eu estava fazendo trabalho na Brastemp e o diretor de RH da Brastemp de São Bernardo falou, Ramiro, quero 5 turmas de liderança nacional aqui para mim. E você é o consultor que tem que dar. Eu falei, legal. Peguei a informação, levei lá para o CPB e falei, olha, chefe, acabei de fazer uma venda aqui de 5 cursos, uma boa grana na época, de 5 cursos de liderança nacional, assim, assim, assim. Aí o Michel não estava mais, mas ele falou, não, eu cuido disso. Eu falei, então eu cuido. Passou o tempo, eu encontrei novamente o diretor de RH. Ele falou, Ramiro, por que não é você que está dando treinamento na Brastemp? Eu falei, eu nem sabia que tinha começado. Ele falou, não, já começou, nós estamos na 2ª turma. Fui para o CPB, falar, queria fazer reunião com a direção. Banei, o que aconteceu? Ele falou, olha, Ramiro, a Brastemp é um cliente 5 estrelas. Eu falei, mas não tem isso no nosso acordo. Está aqui, nosso contrato não diz isso. Ele falou, pois é, mas essa é uma regra que nós estamos colocando agora. E nós decidimos por outro consultor. Falei, olha, banei isso aí na de cima. Não foi, eu falei assim, não foi isso que você me ensinou. E saí. E saí para montar a empresa. Aí, falei, e agora? Onde monta? Saímos eu e o consultor de qualidade na mesma época. E aí, onde nós vamos montar o escritório? E nós não tínhamos uma visão estratégica, sempre empregados, nós queríamos alugar um escritório ali por perto, lá da Rua Itambé, do Mackenzie. E um amigo que também tinha saído da empresa, ele falou, não, a gente tem que comprar um escritório, a gente tem que montar um escritório na Paulista. 93, Paulista, aquele negócio não era fácil. Não, falei, não dá. Ele falou, não. Ou é lá, ou é lugar nenhum. Ou a gente começa desse jeito, ou dá. E em 93, então, alugamos a sede lá na Paulista. E estamos lá até hoje. Comprei a sala e a mulher que vendeu, a senhora que vendeu, falou assim, olha, eu estou saindo, mas eu quero dizer para você que eu tive sempre muita sorte aqui. Nunca tive nenhum problema aqui. E desde 93 eu nunca tive nenhum problema lá. Então, é um lugar bom. Então, como é que foi minha carreira? Eu uma pessoa que vai para frente, que gosta de falar. Na faculdade, eu era representante de classe, não podia ser diferente, era representante de classe. Depois, eu era presidente da comissão de formatura.
eu era vice-presidente do DA. Por que eu não fui presidente? Porque a minha noiva era presidente. Eu achei que era uma maldade tirar a minha noiva de presidente. E aí, essa questão de ser consultor foi consequência do CPB, né? Eu trabalhei no CPB, e aí eu pensei bem naquele momento que deu essa ruptura. Eu falei, se eu posso fazer para eles, posso fazer para mim. E 90% dos clientes que eu atendia lá no CPB vieram comigo. Então, eu tenho clientes hoje desde aquela época. Eu tenho uma empresa no sul do país chamada Dele, era uma têxtil, 3 mil empregados. Sou consultor desde 1996, todo ano. E eles são alemães. Aí você fala, mas como é que... O alemão não reconhece, mas é difícil dar elogio, né? Como é que o alemão reconhece? Te contratando todas as vezes. Recorrência. Então, assim, gosto muito do que faço, sou apaixonado do que faço e entrego o resultado. Tá? Então, as pessoas, quando me contratam, falam, Ramiro, olha, eu estou saindo da Zena, estou vindo para cá, você vem comigo aqui para ajudar. Então, tem sido essa a minha carreira. Então, desde 93, carreira solo, eu atuo no Brasil todo, mais Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Chile, Estados Unidos, Portugal, Angola e Espanha. É claro que os consultores são as pessoas que vão. E já fiz um trabalho também na Tailândia. Quantos colaboradores tem hoje, entre associados e colaboradores? É assim, hoje eu tenho 12 consultores ad hoc. São pessoas da mais alta confiança que nos ajudam naquelas situações em que eu não tenho competência. A minha competência é formação de liderança, desenvolvimento de gente. Se você tem qualquer outra coisa, por exemplo, área financeira, área de vendas, área de marketing, digital, eu tenho as pessoas especializadas. E o que é legal é que quando você indica, os seus clientes também acreditam nisso. E claro que eu empresto todo o meu nome para eles, né? E bastante sorte. Nessa vida toda de consultor, só tive um consultor que tentou ser mais esperto, mas ele esqueceu que se o cliente tem fidelidade, você não se cria. O que aconteceu? Esse consultor colocou uma proposta em paralelo. Ele falou, nossa, o Ramiro cobra tanto, nossa, o Ramiro está cobrando muito, eu vou dar uma proposta mais barata aqui para o cliente. E o cliente ligou para mim, né? Então, isso foi a única vez. E hoje os consultores são todos pessoas assim, fantásticas. Tenho muitas parcerias, eu dou treinamento também para outras empresas. E uma coisa que eu aprendi, né? Se eu estou naquela empresa, eu sou aquela empresa. Então, não tenho que fazer propaganda dos meus produtos. E tenho tido, assim, bastante sucesso nessa caminhada. Ramiro, me diz uma coisa. Aqui nós estamos no podcast Os Conselheiros. Você é um board member, participou de uma das nossas formações, é coautor do nosso livro Os Conselheiros. Aonde que o mundo dos conselhos entra nessa história? Nós costumamos ver aqui na Board Academy, você que está nos assistindo, pode ser o seu caso, muitos executivos que vislumbram uma continuidade na carreira e se tornam, então, conselheiros. Podem se tornar consultores, professores, escritores, palestrantes, coach, montar uma padaria, enfim, qualquer coisa, mas muitos decidem ir pelo caminho do conselho. Já aqueles que são consultores e que um dia foram, talvez, executivos e viraram consultores e que depois também decidem permear essa história dos conselhos, cada um tem uma história diferente. Inclusive, eu queria que você contasse como isso aconteceu na sua vida e como você separa o que é uma atividade de consultor de uma atividade de conselheiro nas suas atuações. É muito, muito interessante isso. Eu sempre ouvi conselho de administração, conselho consultivo, mas sério mesmo, Marcelo, não tinha tentado, porque como consultor, eu sou conselheiro, sou chamado na cúpula das empresas, eu faço coach, eu sou coach também, e faço coach de CEO. Mas não acaba o coach quando termina o prazo, quando termina o contrato. O meu telefone está sempre à disposição. E sempre eles ligam e dizem, Ramiro, quero conversar com você. Não é que ser conselheiro assim. E eu entrei numa empresa chamada, acho que eu posso falar o nome dela, chamada Marxel, uma empresa que faz elevadores para docas fixas, para caminhão, aquele elevador do caminhão, uma empresa de 40 anos, fantástica. E conversando com o CEO,
com o Jorge. Ele falou, Ramiro, você pode vir a ser nosso conselheiro. Eu falei assim, que interessante isso. E aí, esse negócio é tão interessante que a sua vista fica preparada. Eu entro eu conheci vocês pelo site, não conhecia a Board Academy, e apareceu ela, falou assim, olha, acho que conselheiro, você que é conselheiro. E aí a história você conhece, eu fiz a matrícula, adorei o curso, as pessoas que vão lá, num curto espaço de tempo, tem que dar um recado especial para a gente, é online ainda, porque o meu treinamento foi online, mas foi uma formação assim, conhecer os palestrantes, os professores, foi algo gratificante. E me deu muita base. Então, sendo consultor, e a forma como você vai agir, as pessoas te chamam para você ajudá-las. Então, sempre houve uma... Você tem acesso a muitas empresas como consultor. Quando o seu trabalho da consultoria, o projeto especificamente termina, aí talvez abra a oportunidade para você se tornar um conselheiro. Muitas vezes. Termina o trabalho e o gerente ou o diretor fala, não, Ramiro, eu quero que você me ajude. Eu tive situações, isso foi muito, muito interessante. Numa das empresas que eu assessorei, o diretor da área de auditoria e fiscalização, ele foi promovido a diretor de RH. E aí eu falei assim, parabéns. Ele falou, parabéns não. Você vai me ajudar. Então, e hoje ele foi eleito 3 vezes o melhor RH do Nordeste. Posso só dar o nome dele aqui. Da Baterias Moura, Moacir. Moacir, vai aqui meu abraço para você. Ele foi uma das pessoas que realmente falou, olha, você vai me ajudar. E sou consultor até hoje lá da Baterias Moura desde 2010. Então, são esses momentos da carreira da gente que faz a gente realmente crescer. E como coaching de grandes executivos, você também se torna, se você consegue um processo de confiança, eles também vão conversar com você, não só com relação à empresa, mas em relação ao crescimento deles, quais os próximos passos. Então, isso facilita a vida do conselheiro. Então, mas tem uma distinção? Claro que tem. Quando eu sou consultor, que eu estou entregando alguma coisa, eu tenho uma matéria específica, um ponto específico. Quando eu vou ser conselheiro, eu vou ouvir o que aquela pessoa está precisando. Cada mês é uma novidade. Cada mês é uma novidade. Então, a pessoa diz assim, olha, Ramiro, quero tomar essa decisão. Qual é a melhor decisão? Eu não dou conselho. Eu até digo para ele assim, olha, conselheiro não dá conselho. Conselheiro conversa com você. E uma coisa que eu aprendi na Board Academy, você é o responsável por isso, viu, Humberto? Ele falou assim, habitue-se. Você pode dar o conselho, as pessoas não seguirem. E é verdade. Como executivo, eu vou lá e faço, ou mando fazer. Como conselheiro, eu recomendo e talvez aquele CEO faça. Talvez aquilo seja feito. E uma coisa que eu aprendi nessa distinção é que se você conversar, a pessoa não fizer aquilo que você falou, e der errado, não tem retaliação. Porque a pessoa vem conversar com você novamente. E se você, por qualquer razão, retalhar, desculpa, você vai ser cortado do rol de pessoas que aquela pessoa precisava de ajuda. O tal eu tinha te falado, eu te avisei. Isso não é coisa infantil. É infantil. Até porque, esse ponto é bem interessante, Ramiro. Nós temos ali o CEO, o presidente, o fundador de uma empresa, que está muitas vezes sozinho, sofrendo, e ele precisa se cercar de pessoas de confiança. Né? Por isso ele decide, então, contratar um conselho, no caso aqui um conselho consultivo, com pessoas que possam, então, agregar valor para ele e apoiá-lo. E aí você dá um conselho, uma recomendação, eu dou uma sugestão, o Humberto dá outra. Talvez ele não acate a minha, acate a sua. Talvez não acate a do Humberto, acate a minha. Talvez não acate a sugestão de nenhum de nós. Mas ele está com um outro chapéu, olhando por um prisma que talvez nós três não estejamos olhando. E mesmo a nossa opinião, ele não aderindo a ela, nossa opinião ainda assim o ajudou a tomar uma decisão que seja contrária à nossa, Sim. mas o fez pensar. Ele tem Concorda? que ouvir o que cada conselheiro tem para dizer a ele
para chegar num ponto em comum entre tudo que ele ouviu. Não quero dizer que, às vezes, até uma combinação de tudo que ele ouviu, e às vezes a decisão dele não é igual a nenhuma das opiniões que ele ouviu, mas é um conglomerado de tudo, né? Isso é muito interessante. O que é mais interessante, eu gosto muito desse exemplo. Eu estava dando um treinamento de liderança numa empresa chamada Arcon, Armazém do Comércio, segunda maior atacadista do país. E na sala estava o dono, sentadinho lá, bonitinho, o senhor Dilson, carinhosamente chamado de senhor Dirso. E o meu maior receio, falando de liderança, de formação de liderança, é que ele levantasse a mão e falasse assim, seu Ramiro, o senhor está falando tudo isso, quantos caminhões o senhor tem, né? Então, nós como conselheiros, tem que lembrar disso, né? Aquela pessoa construiu aquilo, ele tem orgulho daquilo. Se ele não construir um CEO contratado, ele também tem orgulho da carreira dele. Então, se ele te chamou, ele quer te ouvir. Ele não quer que você vá lá simplesmente criticá-lo ou desestruturá-lo. Ele quer compartilhar, ele pode não concordar, mas você é uma pessoa que ele vai, que ele vai confiar e que vai ouvi-lo. E acho que o conselheiro tem que saber fazer perguntas, saber fazer muitas perguntas para ajudar. Porque no momento que você dá o conselho, eu sempre digo assim, o problema do conselho é a pessoa seguir. Então, nos meus treinamentos, quando eu estou treinando os líderes, eu falo assim, não, mas a pessoa vai pedir conselho. Você não dá. Você conversa com ela para verificar o que ela pode fazer para sair daquela situação. Então, o nosso papel, pelo conhecimento de muitas empresas, de muitas realidades, de muitas culturas, isso realmente ajuda. Porque a pessoa vai perguntando e você vai, vai para cá, vai para lá, você pode fazer um storytelling, e as pessoas falam assim, interessante. E o que você falou, Humberto? Ele vai pegar vários pedaços da história e vai fazer a história dele. E o nosso papel como conselheiro é apoiar. E tem que tomar muito cuidado quando a pessoa está num caminho que você acredita que não é o melhor, mas é você que acredita. Então, esse é um cuidado. Sair dessa parte de consultor para conselheiro realmente é um aprendizado bastante interessante. Mas como eu aprendi ao longo da vida e também faço processo de coaching, o conselheiro tem que ser um bom ouvinte, mas saber fazer perguntas. Se ele não saber fazer perguntas, ele vai realmente se passar. É interessante, né, Ramiro? Porque quando a gente fala de conselho, a gente está falando da formação de um conselho, ou seja, por conselheiros. Então, não é um conselheiro, mas um grupo. Então, vamos dizer que nós três aqui sejamos um conselho, né? Além da gente dar opinião, sugestão, recomendação, fazer perguntas para o dono, a gente precisa também fazer entre nós, porque isso aqui é um colegiado. Então, na verdade, meu primeiro ponto de influência é influenciar vocês dois. Porque, obviamente, que se enquanto conselho nós levarmos uma única opinião, essa opinião ela é mais forte do que chegar lá com 3 opiniões diferentes e o dono falar, tá, qual das 3 eu sigo, né? Então, esse colegiado ele tem uma força muito importante também, né? E aquela que é a sua expertise, vamos dizer, comercial, a dele financeira, a minha industrial, isso se soma. E aí o conselho se torna um conselho com 3 grandes expertises, e não mais cada conselheiro com uma só. Eu acho que essa é a grande sacada do conselho. Debater no campo das ideias, isso. Não é nada pessoal. Porque às vezes as pessoas tomam as coisas para o lado pessoal, né? E não é o campo das ideias. E você pode ter uma ideia que eu não concordo, né? Eu posso ter uma ideia que você não concorda. Mas quando a gente traz ali debate no campo das ideias, eu posso dizer, Marcelo, a minha ideia não é legal mesmo, realmente a sua é. A gente tem que ter essa perspicácia de saber quando a nossa ideia não é boa. Eu acho que mais do que perspicácia, o Eduardo Gomes, aqui um dos nossos conselheiros, ele diz que o conselheiro ele precisa ter humildade. No chapéu do executivo, verdade. Especialmente aqueles que foram C-level de grandes empresas, a vaidade, o orgulho, eu mando, eu posso, né? Vem à tona em algum momento da carreira. E aí você descer desse tamanco e aí se colocar numa situação onde... Nós não vamos estar 100% certos 100% do tempo, né? O que acho que quando você falou de humildade, é isso mesmo. As pessoas confundem, né, ser humilde com aquele indivíduo de cabeça baixa, arrastando o nariz no chão. Mas ser humilde é algo totalmente diferente. Aliás, é uma das 6 soft skills que eu trabalho. A humildade também é ensinar. Quando os consultores, os professores da PFCC
abrir o conhecimento deles, dividir o conhecimento deles conosco, que está do outro lado, isso é o maior momento de humildade. A pessoa se dispor a te ensinar. E é humildade você também ensinar, né, o conhecimento. Por isso que quando você falou do colegiado é importante. Eu tenho que te falar, não tinha pensado como Humberto mesmo. Apesar de ser conselheiro, eu não tinha pensado como você. E aí é que entra a sinergia. Né? Depois que nós trabalhamos em conjunto, a soma é muito maior do que a soma individual. E esse respeito é importante. Então, e você aprende isso como conselheiro. E outra coisa que precisa entender também é com os egos das pessoas que estarão ali trabalhando com você. Que cuidado que você vai ter, como é que você vai falar para não ferir as suscetibilidades. Então, o conselheiro não pode querer ser mais do que aquelas pessoas que estão contratando. É a madrinha querer aparecer mais do que a noiva. Não pode. Então, eu vou até aqui, daí para frente. Eu gosto muito do que o Eduardo Gomes fala, que ele fala, ser humilde não é ser capacho. Eu gosto dessa não, frase. Mas ser humilde é ensinar o que você sabe. Ensinar, se colocar no seu lugar, reconhecer o lugar dos outros. Saber falar não. Exatamente, né? Tudo com respeito, com educação. Sabe, isso me faz lembrar, não sei se eu já te falei isso, falei no treinamento que eu dei para o pessoal aqui, o treinamento Vendas como Ciência. Numa das minhas formações na Harvard, uma das primeiras aulas dessa formação em particular era falar, eu sempre pergunto pro pessoal, o que vocês acham que numa formação na Harvard, qual seria a primeira aula? Ninguém nunca consegue. Falei, humildade e empatia. Foi a primeira coisa que foi ensinada num desses cursos que nós fizemos. Por quê? A humildade, ela é o antídoto contra a arrogância. É o antídoto, é o remédio para a arrogância. Porque um humilde vai muito mais longe do que uma pessoa arrogante. E no conselho, a humildade para ouvir, porque as pessoas estão sempre prontas para falar e às vezes não estão prontas para ouvir, né? É fundamental. Por isso que para ser conselheiro tem que haver uma mudança de mentalidade. Aquela chavinha do executivo tem que virar e eu tenho que entender que agora não sou eu não estou ali para brilhar mais do que ninguém. Existe um presidente, um dono de empresa que às vezes não fala nem o português direito. Mas Exatamente. O cara trouxe aquela empresa até ali, meu amigo, e você não construiu nada. O cara está com um império de caminhões, de frota, e você falando seu português 3 idiomas. Me desculpa. Exatamente. Vamos calçar a sandália da humildade, vamos entender Exatamente. por que a gente está ali. Aí volta num outro ponto que a gente sempre fala aqui na Board Academy, propósito. Por que você que está nos assistindo pensa em ser conselheiro? Ou já é um conselheiro? Será que foi porque você ficou desempregado numa carreira executiva? Porque você se aposentou? Porque você fez um planejamento e que depois da carreira executiva, dentre as opções que haviam disponíveis no mercado, o conselho parecia ser interessante? Talvez para trabalhar menos e ganhar mais, porque eu trabalho em 3, 4, 5 lugares uma vez por mês e saio ali com, ia falar chequinho, ou com Pix, né? Qual que é a sua motivação para ser conselheiro? Eu costumo dizer em uma das minhas palestras que o único lugar onde dinheiro vem antes de propósito é no dicionário. Tem que ter um propósito por trás disso. E o propósito passa em ajudar as empresas do Brasil a continuarem prosperando, passarem pelo processo de sucessão, de abertura de mercado, ou mesmo de venda para um outro grupo econômico. Né? O que a gente não quer ver enquanto conselheiro é empresas fechando, falindo, quebrando. Né? Então, se esse é o seu propósito genuíno, vai ter humildade, vai saber ouvir, não vai querer aparecer mais do que o dono. Né? Agora, se a questão é monetária, talvez conselho não seja para você. Talvez você esteja no lugar errado. Você concorda, Ramiro? Perfeitamente. Você não vai ficar rico sendo conselheiro. Você vai ficar rico trabalhando, buscando trabalho. O conselheiro tem que ser uma escolha. Você decidiu ser isso para ajudar as pessoas. Porque, assim, se você vai num lugar desse pensando no dinheiro, as pessoas vão perceber isso e não vão te ouvir. Né? Você vai lá buscar... A carreira dura pouco. Muito pouco. Então, você precisa se interessar sobre o negócio. Algumas vezes, não abrir o consultímetro, porque isso é uma outra coisa importante que você tem, porque ligou para... Muitas vezes o pessoal fala assim, mas você vai vir aqui mais uma vez? Vou. Quanto vai custar? Nada. Mas não é assim que eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com
a continuidade do trabalho, com você confiando em mim e me indicando numa outra situação. Então, se você está pensando que você vai ganhar, não vai. Você trouxe um ponto interessante. Essa pergunta surge muito aqui nos inícios das formações, né? Quanto ganha um conselheiro? Como eu cobro? É por hora? É por visita? É por mês? E a resposta que o pessoal não gosta muito de ouvir, que o Eduardo sempre fala, é depende. Depende do acordo com cada empresa. Tem empresa que o trabalho é presencial, tem empresa que o trabalho é online, tem empresa que o trabalho é semanal, é mensal. Tudo depende do que você acordar com a empresa. Mas uma vez acordado, cumpra. E é aquilo que você falou, não vai ficar com o taxímetro ali ligado. Me mandaram um WhatsApp, se eu responder eu vou cobrar. Não existe isso. Você é o conselheiro daquela empresa, quer perpetuar, quer dar continuidade nesse trabalho. Claro que a gente vai ter que... Por exemplo, eu vou sair daqui hoje à noite e vou para um outro lugar. Semana passada eu estava no casamento do filho do dono da empresa. Vou cobrar para ir no casamento do filho do dono. Não faz sentido, né? Então tem coisas extra reunião de conselho que vão acontecer. Participar de uma feira, conhecer um fornecedor, um cliente, visitar alguém. Faz parte para você ser, inclusive, um conselheiro melhor naquela empresa, né? É assim que você demonstra humildade. E quando você tem essa atitude, as pessoas confiam muito mais em você. Quando eles falam assim, esse cara me explorar, não é essa a ideia. E uma outra coisa que eu tomo muito cuidado também são com as empresas familiares. Um grande número de clientes meus são empresas familiares. Com aquele termo, tanto é que o meu capítulo no livro Os Conselheiros fala exatamente sobre isso. Profissionalizar a empresa familiar. Eu acho muito perigoso isso. Você vai chegar numa empresa que tem 141 anos de existência, sentar com os donos e falar assim, olha, eu como conselheiro vou profissionalizar a sua empresa. Eu falo, amigão, você não está bem. Você não está bem. Do que você está falando? Né? Quantas empresas você tem? Então, eu gostei da colocação da humildade. O que eu posso aprender aqui com vocês? E o que eu posso compartilhar com vocês para a gente poder crescer junto? E aí começa a confiança a ficar mais forte e aí eles vão te escutando. Fora isso, né, você... Ramiro, eu vou fazer um parênteses aqui, só porque realmente esse termo ele é muito usado e a gente precisa, eu quero a ajuda de vocês agora para me ajudarem a criar um novo termo, usar um termo melhor. Muito se fala sobre a profissionalização de empresas. E quando você ouve, você que está nos assistindo, nos ouvindo, ouve essa expressão, o que nós queremos dizer, ou quem está falando quer dizer, normalmente é que uma empresa que tem donos, uma empresa familiar que foi fundada, em que em algum momento vai passar por um processo de transferência do comando da empresa para profissionais contratados, ou seja, o dono, o fundador ou o herdeiro, não quer mais ser o CEO, não quer mais tocar o dia a dia executivo da empresa. Então ele vai para uma cadeira de conselho, normalmente, veste o chapéu do acionista e conselheiro e coloca alguém para tocar o dia a dia da empresa. Isso se chama profissionalizar a empresa. Porém, quando você vai lá na empresa do seu José, do seu Manuel e fala que vai profissionalizar a empresa dele, o aspecto é outro. Ele fala assim, como? A minha empresa não é profissional? Né? Exatamente. 100 anos de existência, você está dizendo que meu avô, meu pai e eu não sou profissional? Então a gente precisa trazer um novo termo para isso, porque a ideia faz sentido. Ou seja, trocar a cadeira por alguém que é contratado. Mas não o profissionalizar, porque isso muitas vezes é mal interpretado e pode, em vez de aproximar, afastar esse empresário de uma visão de conselho, inclusive. Você sabe que ontem eu tive uma das minhas mentoradas, ela me enviou um texto que ela escreveu para minha análise, e ela escreveu exatamente assim, obviamente que eu não vou citar o nome dela, que a intenção dela era ajudar as organizações a se profissionalizar. Aí eu escrevi de volta, olha, do ponto de vista do leitor, isto não soa muito bem, por isso. Porque eu disse para ela, uma empresa, né, que já existe no mercado, eles trabalham há anos, eles se consideram profissionais. É o ponto profissionalizar a partir do ponto de vista de quem? Exatamente. A partir do ponto de vista de quem? Porque do ponto de vista deles, eles são profissionais. Eles estão ali executando o trabalho deles. Aí eu dei uma sugestão para ela. Ao invés de você dizer que você vai profissionalizar, escreva como você quiser, mas dê a ideia que você vai ajudá-los a se manter profissionalizando, porque você nunca termina de se profissionalizar.
Aí ela voltou eu adorei, voltou com um texto, com as próprias palavras dela, né? E ela colocou a palavra a excelência da profissionalização, que ficou fantástico. É exatamente isso, né? Faz Porque sentido. senão eu falei, a pessoa vai se sentir desrespeitada. Muito. E como eu trabalho nas empresas, eu escuto os bastidores, né? Porque normalmente eu estou fazendo um determinado parte do trabalho e aí é contratado empresas gigantescas para ajudar. E aí você coloca, não, já vamos profissionalizar. Você sente aqueles executivos que estão batendo meta, colocando a empresa no ar, mal, né? Eu falei, mas como é que você vem falar uma coisa dessa? Então, esse foi o mote do meu livro. E lá eu falei exatamente sobre grandes organizações. Acho que o caso mais emblemático dessa ajuda, eu prestava serviço numa empresa do Nordeste, e ela era uma prestadora de serviços da Oi, e naquela época a Oi adquiriu Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E disse assim, empresa cearense, você vai comandar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode imaginar o ruído. E por que eu fui escolhido? Eu sou de São Paulo, sou paranaense, nasci em Palmas, conheço muito bem o sul do país, e eu fui chamado exatamente para fazer o amálgama, né? Então, e vou dizer que foi um desafio muito interessante, né? Você pegar o pessoal lá do Nordeste, do Ceará, e conversar com os gaúchos. Né? Bairristas, ferrenhos na sua cultura. 2 países Não, falam a mesma língua, com só sotaque diferente, a cultura é totalmente diferente. Totalmente diferente. E como é que você ensina cearense a tomar chimarrão, né? É difícil. Então, teve um trabalho, aí eu posso dizer que ali eu fui consultor, fui conselheiro, tinha ligação direta com o conselho de administração da empresa, com a direção da empresa. Então, eu prestava serviço com os diretores, mas estava no conselho. E um dos momentos mais interessantes foi foi em 2010 isso. O inverno foi muito rigoroso. E quando as pessoas não conhecem as culturas, como é complicado. Nevou no Rio Grande do Sul. E o pessoal do Rio Grande do Sul pediu jaquetas lá para o pessoal do Nordeste, porque era o centro. Só que lá no Nordeste, as jaquetas que você tem lá são para proteger do sol, né? Então, jaqueta mais comprida, serviço no alto de escadas, com galhos, com ar, muito mais para proteger do sol do que do frio. Eles mandaram para o Rio Grande do Sul. Aí o pessoal fez um bonequinho de neve, colocou aquela jaqueta no bonequinho de neve, fotografou e mandou para o presidente. Presidente, é isso que sobrou do teu pessoal aqui com essas jaquetas que você mandou. Aí eu sou chamado para ajudar a culturar, falar, olha, como é que vocês pensam? Então, acho que o nosso papel não pode nem criticar os gaúchos, nem pode criticar os cearenses. Não era culpa deles não saber, mas era uma coisa de fazer, o que você estudou, o que você fez? Então, acho que o nosso papel também é esse, de entender essas culturas e fazer o amálgama. Então, esse foi um trabalho, um dos maiores trabalhos. Na época, a empresa chegou a ter 25 mil empregados, atuando no Brasil todo. Nós estávamos em 17 estados. Então, era uma coisa fantástica, com 27 mil empregados. Então, é aí que você precisa saber, porque você está ouvindo o Rio Grande do Sul e ouvindo o Nordeste. Como é que você junta tudo isso? Como você perguntou, essa é a mudança. Eu acho que desde sempre já era conselheiro, só que eu não sabia. E o PFCC me deu toda essa bagagem para que eu possa realmente agora fazer uma intervenção com muito mais sabedoria. Então, acho que foi o meu... E aqui na Board Academy também a gente faz a forte recomendação para que um conselheiro, seja formado aqui ou formado pelo mercado, não atue numa empresa de forma isolada, que ele componha um conselho, seja com membros internos da empresa ou como ele, membros independentes, mas que tenha o colegiado para ter a força do conselho, porque senão corre o risco do conselheiro se tornar um mentor, um coach, o amigo do dono, um consultor e estar desempenhando um papel que não é o papel na raiz original do que o conselho se propõe a fazer, que é o consultivo, que é o de recomendar, de fazer perguntas, de sugerir e não de executar, né? Então, o perigo é do conselheiro acabar colocando a mão na massa, o que estaria errado.
Porque ele tem a abertura de poder ser sincero naquilo que ele tem que falar. Porque muitas às vezes o que eu noto, perdão, a palavra, usa-se muito hoje a palavra críticos, os críticos na internet e por aí afora. Na minha visão, eles deixaram de ser críticos e tornaram-se maldizentes. Isso. Sabe? O que você mais vê é pessoas maldizendo as outras pessoas. E às vezes, se a gente não tomar cuidado na hora de você dar uma opinião crítica, real, da situação que você viu que pode ajudar, se você não tomar cuidado, você passa a ser um maldizente das atitudes, da forma que aquela empresa está operando. E essa não é a intenção. A intenção é ver o que está errado, achar o problema, criar a solução, sem culpar a pessoa pelo problema. Porque senão você se torna um maldizente. Exatamente. Essa é uma preocupação que eu sempre tenho. E, Humberto, você tocou num ponto muito interessante, que o conselheiro não pode ser visto como da capa preta e da foice. Né? Esse indivíduo vai vir aqui, vai mudar tudo e vai rodar a cabeça. Não pode ser assim. E uma coisa que você me lembrou, Marcelo, é você resistir heroicamente às sugestões de emprego. Você vai lá, conversa, você fala assim, quer vir trabalhar para mim? E você precisa ser mas ter muita força de vontade de não aceitar, não escutar o canto da sereia. Porque as ofertas são tentadoras. E eu resisti heroicamente porque eu decidi que eu queria ser consultor, que eu queria ser resultador e agora conselheiro. Então, acho que se eu puder falar alguma coisa para quem está nos ouvindo aqui, posso dizer, resista. Porque uma hora, como é conselheiro, como você falou, Humberto, como conselheiro, você vai lá e fala de igual para igual com o CEO. Ele está te contratando, ele está pedindo para te ouvir. Exatamente. Não é? No dia seguinte você virou Ele um quer diretor. saber quais são as dores dele. Isso, ele vai contar para você, ele vai exatamente. falar para você. Normalmente ele não tem com quem falar. E você, como conselheiro, é um indivíduo que ele vai confiar, vai acreditar e vai abrir o coração. Quando ele te contratar como diretor, acabou. Acabou. Você não tem. Não é a mesma coisa. Não é. Não é. Você perde toda essa abertura que você tinha. Inclusive, foi bom você falar nisso, porque quando a gente fala que o presidente, o CEO é alguém sozinho, que não tem com quem falar, as pessoas podem pensar assim, não, mas ele não tem uma diretoria, uma gerente de RH, alguém para apoiar. É diferente. Existe uma subordinação, então ele não consegue falar tudo o que ele quer falar com essas pessoas. Já num nível de conselho ele fala de igual para igual. É quase que um trabalho de psicólogo, né? Isso. Junto com ele ali. Você sabe que eu tive uma experiência como essa, muito interessante. Uma vez eu viajei com a fundadora do laboratório que eu trabalhava, uma senhora que tem filho mais velho do que eu. Nós viajamos para uma turnê na Ásia. E ela havia passado por um processo de divórcio, né, o qual o marido foi embora e ela ficou na empresa, eles eram cofundadores. E eu não perguntei, ela se abriu para falar comigo de algo muito pessoal sobre o divórcio. Mas olha, o meu erro, eu tinha que ter só ouvido, não fazer nenhuma pergunta. Quando eu fiz a primeira pergunta, ela me cortou na hora. Porque ali eu estava numa posição de executivo, de diretor na empresa, eu não estava na posição de conselheiro dela. Exatamente. Ela me cortou. Eu não fiz pergunta nenhuma da vida pessoal dela. Ela se abriu e eu fiz uma única pergunta. Ela me cortou na hora, assim. Então a gente tem que ter essa... Era bem mais jovem, hoje eu não cometeria aquele mesmo erro, mas aí dentro de que você está falando, a gente tem que ter essa perspicácia, né, de quando até fazer a pergunta. Exatamente. E do quando e como fazer a pergunta. E saber qual chapéu que nós estamos usando. Né? Exatamente. E muitas vezes, eles não querem nada. Né? Eles querem só que a gente fique... Nem para concordar e nem para discordar. Ele quer desabafar. Né? Eu fui para uma reunião há um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio, que um dos diretores de uma das empresas que eu sou conselheiro, eu preciso falar com você urgente. Pode falar, não, mas tem que ser pessoal. Não estava na minha pauta de agenda e seria uma reunião extra. Será que eu vou cobrar adicional? Não, vamos embora, vamos lá, vamos jantar. Fui para uma cidade do interior para jantar com essa pessoa. Falei para minha esposa, vou lá, quer falar alguma coisa importante, não sei o que é, vou ouvir. Voltei para casa tarde da noite, minha esposa, e aí, como é que foi a reunião? O que era? Nem eu sei, amor.
Porque a gente jantou, a gente conversou, a gente deu risada. E não teve assim, bom, então te chamei aqui para falar isso. Não tinha. Ele queria alguém para conversar de coisas gerais. Quantas vezes eu vou para uma reunião do conselho que tem uma pauta, a gente tenta seguir a pauta, mas de repente o dono vem com um assunto diverso que não estava na pauta. E como é que eu vou falar para ele? Não, para. Está na pauta? Não está? Então deixa para a próxima. Não existe isso. Isso é uma diferença brutal do que acontece. Eu já fui conselheiro de administração, conselheiro fiscal. É uma diferença brutal do que acontece no conselho consultivo. Sim. O conselho de administração está representando acionistas, mercado, numa empresa e dando ordem ali para o executivo, o CEO, a diretoria que vai executar. Então é muito corporativa essa relação. Conselho fiscal, o cara crachá. Vai olhar balanço, vai olhar atas, vai olhar documentos. É um trabalho bem processual. O consultivo não. O consultivo permeia em tudo isso e o que mais o presidente quiser. Exatamente. O presidente quer falar de números, vai falar de números. Se ele não quiser falar de números, você não vai falar de números. Vai falar só de estratégia, só de projetos para frente. E o mais importante, como você é um conselheiro, as pessoas vêm falar com você. E vêm contar uma série de coisas. Então, a delicadeza de você saber como usar isso é importante. Não pode vazar. Não pode. Então, e mais, né? Eu sempre digo que na empresa não há segredo. Não há segredo. Uma ocasião, um presidente perguntou, Ramiro, mas como é que, na época ainda falava rádio peão, né? Mas como é que a rádio peão consegue ser tão bem informado? Eu falei, presidente, pode ser pelos garçons, né? Que vem aqui, escuta a conversa, lê papel. Fala, é verdade. Falei, pode ser pelo seu motorista. Ele falou, é verdade também, né? A gente comenta. Falei, pelo senhor também. Quando eu falei, ele ficou chateado. Como assim, Ramiro? Não estou entendendo. Falei, presidente, eu tenho quase certeza que no seu board o senhor tem um amigo que o senhor chega lá e fala assim, não conta para ninguém. Acabou. Acabou o segredo. Não, então, isso é tão verdade que um executivo tinha que fechar uma unidade no Rio Grande do Sul. 400 pessoas para ele mandar embora. Ele comentou no Uber, em inglês, que isso aconteceu. Quando ele chegou lá, a empresa estava de greve. Uau. Aí ele falou assim, mas eu falei em inglês. Amigo, você pode falar em japonês, em mandarim. Essas coisas acontecem. Então, acho que um dos nossos papéis também é ajudar, né, os executivos nessa caminhada árdua de estarem sozinhos, né, com quem ele pode se abrir, qual é o cuidado, né, como que o WhatsApp do submundo sabe das coisas. Então, esse é o nosso papel, de prepará-lo para que ele saiba o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Eu trabalhei numa empresa. É o equilíbrio entre transparência e sigilo, né? Transparência e sigilo. Tem que ter esse equilíbrio bem calibrado. Eu trabalhei numa empresa que começou a acontecer alguns fatos assim importantes de quebra de sigilo. E, como é que pode? É a governanta, é a secretária, né? Começa a ficar assim. E aí quando você fica num assunto que você não sabe muito quem é, fica no campo, nós decidimos contratar uma empresa especializada para nos ajudar a detectar, até se nós não tínhamos escutas, se não estava nesse nível profissional do negócio. Não encontramos nada, mas de fato a gente fez uma varredura na empresa, atrás de câmeras, gravadores, coisas do tipo. E junto com esse trabalho nós recebemos uma formação, um curso, né, para como nos proteger desse vazamento de informações. E eu lembro de uma coisa que ficou tão clara para mim, que quando você falou pode ser o senhor, né, o dono, e isso ficou tão claro para mim, porque normalmente quem deixa vazar as informações de uma empresa somos nós mesmos. Sim. E como? Vou dizer como. Aqui no caso não está. Mas imagina meu escritório, esse aqui é um quadro. E eu faço anotações aqui de uma reunião que eu tive com o Humberto. E no final do dia eu não apago. Não apaga não, deixa isso aí que é para lembrar. Mas só não se esqueça que você vai lembrar e todo mundo que passar pela sua sala vai lembrar. Aquele monte de papel que está na minha mesa, que eu anotei alguma coisa, eu largo ali. Então, essa empresa, a primeira coisa que ela fez, gente, vocês têm que limpar o escritório de vocês. Vocês deixam a informação à tona e vocês não têm noção de quantas pessoas passam e veem aquilo. E aí depois a coitada da moça do café que é a culpada. Não, foi o próximo cliente que entrou na sua sala, o colaborador, a secretária.
Mas você foi o culpado, o causador disso, porque você deixou a informação exposta. Um notebook que você vai no banheiro ou vai almoçar e larga aberto. Então tem vários pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado. O ser humano tem uma necessidade que chama-se pertencimento. Ele quer pertencer a alguma coisa, ele quer ser importante em alguma coisa. Normal, faz parte de sermos seres humanos. E tem pessoas que ele tem a necessidade de ser o primeiro a dar uma notícia. Sim, É verdade. E aí cai nesse problema aí de vazar informações que não devem ser vazadas. Quando eu trabalhei nas indústrias Nippon Flex, que eu fui contratado para fazer um recall, como é recall, né? Recall em português, eu não tinha nenhuma experiência na área de recall. Nunca tinha feito mas eu falei, tenho um cérebro, tenho inteligência e sei aprender e sei fazer, né? Isso não tem problema nenhum. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu quero uma sala exclusiva minha, que só eu tenho a chave. É porque é tão grande o que eu tenho que fazer aqui para colocar esse processo, que eu vou colocar quadros na parede, eu vou escrever. Ninguém entra nessa sala a não ser eu ou alguém que entra junto comigo. Até o dono da empresa não entrava lá sem eu. Entendeu? Quando ele entrava, para explicar para ele onde estava. Porque tinha uma curiosidade tão grande, isso foi nos Estados Unidos. Fazer recall de carro é fácil, é simples fazer recall de carro. O carro tem 6 rodas, né? Não sei se vocês já pararam para imaginar que carro tem 6 rodas. 4 que rodam, uma no step e o volante. Né? São 6, né? E você pega ele... Aprendi mais uma coisa hoje. E você leva ele onde você quiser. Né? Se caso você não pode levar, tem um guincho que leva para você. Mas um colchão que está espalhado pelo país inteiro, em casa de muita gente, não tem roda. E para você trazer ele de volta numa fábrica, para você fazer recall nele, é muito complicado. E fizemos com grande sucesso. Mas o tamanho da curiosidade das pessoas para saber e entender como estava sendo feito esse processo até chegar, eu digo para você, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tem o menor problema em guardar segredo. Até uma das grandes reclamações da minha mulher é que eu guardo muito segredo. Eu falo na hora de falar. Agora é hora de falar, eu falo. Não chegou a hora, eu não falo. Então, esse é o grande problema das pessoas nisso que a gente está falando. Tem que praticar o equilíbrio entre sigilo e transparência. Tem que ter esse equilíbrio, sabe? Porque senão a gente vai fazer bobagem. O que eu coloco envolva as pessoas nas decisões que as afetam. Exatamente. Se não afetar, não precisa ficar sabendo. Exatamente. Então, muitos lugares, mas eu não fiquei sabendo. Mas você precisa ficar sabendo. Então, do que você está reclamando? Claro. Esses dias eu tive numa organização, fui chamado para realizar um trabalho com a cúpula dessa organização. E a pessoa que me recebeu, ela se abriu para me falar coisas que ela jamais tinha que me falar. Jamais. Jamais, jamais, jamais. E eu achei aquilo muito preocupante. Quando eu entrei na reunião com essa pessoa, é uma organização que está no mundo inteiro, 100 países. Eu falei, olha, houve um ocorrido aqui que eu achei que não foi muito bom, mas eu acho que não é o momento de falar para o senhor também. Ele ficou muito curioso. Eu falei, não é o momento, mas eu acho que saber que não é o momento, nós vamos conversar. Passaram 2 meses. Isso é uma das pessoas da cúpula dessa organização no mundo. Aí chegou o dia, 2 meses depois, eu falei, eu tomei conselho com uma pessoa que é da sua confiança, da minha também, e ela disse que o senhor precisa de saber disso agora de imediato. E é isso. Ele falou, você sabe que nem eu sabia disso, que isso existia na empresa? Falei, isso pode gerar um problema para a empresa assim. Isso precisa ser cuidado agora de imediato. E tem coisas, gente, que não se fala. Não se fala. Por isso nós temos uma única boca e 2 ouvidos. E caminhando aqui para o nosso final, a gente já está falando já quase 1 hora, um tema muito importante e relevante. Quando a gente pensa na cadeira como executivo, tudo isso que a gente falou aqui já é válido, né? Mas quando a gente pensa na carreira de conselheiro, que é uma posição extra confidencial, extra confiança, né? A gente tem que imaginar exatamente isso. O que a gente discute numa reunião de conselho, fica na reunião de conselho. Se você é executivo de uma outra empresa, você não leva os assuntos do conselho da outra empresa para a empresa que você trabalha. Jamais. Você não trabalha como conselheiro numa empresa concorrente da empresa onde você é executivo. Você nem é conselheiro em 2, 3 empresas do mesmo ramo.
São coisas assim que parecem ser tão óbvias, mas tem gente que tem meio que dúvida a respeito disso, né? Isso também deve valer na área da consultoria. Tem coisas que a gente simplesmente não pode. Porque eu tenho que primar esse meu cliente, eu vou honrar ele até o final. Então, o que a gente discute aqui, os pontos fortes, fracos dele, sair daqui, ninguém mais sabe disso. Você está me lembrando? Pode criar prejuízos reputacionais irreparáveis.